aula de adolescentes, aula 2, uma pessoa especial. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o melhor modelo, tá? Então na aula de hoje nós vamos tratar uma pessoa especial, ok? Bom, o texto bíblico está em Lucas capítulo 7, versículos de 36 a 50, não é? Que tem por título esse texto, a mulher pecadora. O destaque está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu tenho colocado no material em PDF algumas coisas relacionadas aos professores, tá bom? Então, é muito importante que o professor leia o objetivo e tenha o objetivo bem claro, para que possa cumpri-lo durante a aula. Esse objetivo aqui, ele não é para o aluno em si. O aluno deve ser envolvido nesse objetivo pelo professor, tá? Então, mostrar que Deus não julga como as pessoas, explicar que Jesus conhece o coração arrependido, e afirmar que Jesus tem poder para perdoar pecados. Se há um ambiente que não deve haver espaço para qualquer tipo de preconceito, é na igreja, porque afinal de contas o Evangelho nada mais é, ou a tônica, a base do Evangelho é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos nós somos carentes da graça e da misericórdia divina, então não há espaço para preconceito na igreja. A sociedade, por outro lado, muda, os padrões e valores se invertem, não é? Muitos comportamentos que eram rejeitados hoje são incentivados e até impostos pela sociedade. Então o código de ética do cristão continua sendo a palavra de Deus. Então o que nós vamos ver nessa lição é a maneira como Jesus ele se aproximava das pessoas, é a maneira como Jesus ia até as pessoas. Nós vamos perceber algo muito importante aqui. Jesus não tem medo de se aproximar das pessoas, porque sabe que quanto mais perto dele estivermos, mais seremos transformados, mais seremos modificados. Afinal, quanto mais se anda com Jesus, mais parecido com ele a gente fica, tá bom? Então, essa é uma frase aqui dentro dessa lição tão maravilhosa que a gente pescou e estudando aqui para trazer para os irmãos. Muito bem. Bom, como Jesus olha o pensamento, a intenção, a motivação das pessoas, porque ele nos conhece por dentro e por fora, o julgamento vai além da aparência, não é? Então ele olha o coração, a alma das pessoas. Como nós não temos essa capacidade de olhar a alma das pessoas, então todos devem ser aceitos e inclusos na igreja sem neuras, porque essa aproximação é que fará a diferença e não o isolamento. Então, aqui na introdução, começa dizendo, né, que vivemos em uma sociedade onde as pessoas avaliam os relacionamentos de acordo com o que as outras têm para oferecer ou não, né? Então, relacionamentos à base de interesses. A adolescência é repleta de situações assim, então amizades por interesse, namoros por interesse, mas nós somos chamados para pensar de maneira diferente. Por isso, essa lição mostrará que quando Jesus foi convidado a um banquete na casa de um fariseu chamado Simão, entrou por ali uma mulher pecadora. Nosso Senhor não olhou para a sua condição, mas para a verdadeira motivação daquela mulher. Muita gente tem dificuldade de entender quando a Bíblia diz que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Isso está na Bíblia, isso é claro. Em 1 Samuel, capítulo 16, Deus não olha a aparência, olha o coração. Por quê? Porque a aparência muitas vezes está maquiando as verdadeiras intenções e motivações, os verdadeiros interesses da aproximação das pessoas, né? Então, pensando aqui que essa mulher ela entra no ambiente onde Jesus está, né? Eu coloquei algumas coisas que levam as pessoas a ter uma atitude de preconceito ou de discriminação, inclusive no ambiente da igreja, né? Então, algumas coisas aqui que eu vou colocar para você, professor, para você, aluno, né, da escola, né? Por exemplo, roupas, né? Corte de cabelo, tatuagem, denominação diferente. Eu vou ficar aqui só nesse último aqui, ok? Nós dizemos que acreditamos que quem salva não é placa de igreja, né? Aliás, uma das coisas que levam uma instituição a ser considerada seita, um dos fatores,
é o fato dela achar que só ali as pessoas encontram salvação. Então nós não pensamos assim, amém? Porque quem salva é Jesus, não é placa da igreja. Então por que consideramos, de uma maneira assim generalizada, como desviado aqueles que estão na nossa igreja e que saem da nossa igreja e vão para outra denominação? Pense nisso. Muitas vezes consideramos como desviado, não saudamos mais com a paz do Senhor, ficamos fazendo piadinha, ó, você está emprestado lá, volta para cá, que aqui é teu lugar, ó, como quem diz, ó, aqui, ó, salvação é aqui. Bom, o julgamento pela aparência é uma das maiores formas de preconceito dentro da igreja hoje em dia, pois impedimos a aproximação das pessoas e lançamos fora aquelas que não estão em nossos padrões, como quem diz, estamos livres. Ufa! Então, você que é professor, os alunos, nós precisamos dar uma olhada nisso, não é? Afastar as pessoas porque elas fogem dos padrões. Só que Jesus veio para todos. Jesus veio para todos. Mateus capítulo 11, e por isso que ele não tinha medo. Eu estou usando essa linguagem porque nós estamos tratando aqui de Jesus de uma maneira bem pessoal, por isso que ele não tinha medo de se aproximar das pessoas. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que ele faz o convite? Diz, venham todos, porque ele pode aliviar, ele pode mudar, ele pode transformar, ele pode trazer um novo sentido à vida dessa pessoa. Então por isso que ele convida, vinde a mim. Esse é o convite de Jesus, esse é o convite da igreja. Vinde quem? Vinde todos. Uma mulher pecadora. Jesus de Nazaré se relacionava com as pessoas comuns da Galileia. Isso não era muito comum para os mestres da época. Os mestres escolhiam os melhores entre os melhores. Os mestres se achavam numa classe elevada da sociedade, tá? Então eles não se aproximavam dessas pessoas. Quando a gente vai estudar um pouquinho sobre Jesus, a escolha que ele faz dos discípulos para os mestres da época é uma escolha equivocada. Eles jamais escolheriam aqueles que Jesus escolheu. A aproximação de Jesus das pessoas, dos enfermos, dos endemoniados, dos mortos, não é? Tocar no morto como ele tocou no esquife, ali no invólucro, no caixão do filho da viúva de Naim, tá certo? Ser agora aqui tocado por uma mulher de vida duvidosa. Então é pior ainda. Tá? Isso era algo inconcebível na mente das pessoas daquela época, dos religiosos. Não só daquela época, de todas as épocas, de hoje em dia. É inconcebível que alguém nessa condição se aproxime de Jesus. Mas Jesus se relacionava com as pessoas comuns. Igualmente se relacionava também com pessoas ilustres daquela província. Então, o que o fariseu faz aqui é algo normal. Toda vez que o mestre ele fazia uma pregação em algum lugar, né, pensando que naquela época era algo comum esse tipo de situação, e ele fazia a explanação ali da palavra, era comum ele ser convidado por alguém que se sentia honrado em receber aquele mestre na sua casa. Então o que Simão faz? Algo que era comum. Ele chama Jesus para ir para a sua casa. Ele chama Jesus para ter uma refeição com ele. Tá? Só que havia naquela cidade uma mulher pecadora de má fama por conta da vida errada que levava. Tudo leva a dizer e a pensar, pelo auxílio teológico ele mostra aqui também, que essa mulher tinha alguma coisa a ver com prostituição. Mas também poderia ser esposa de um homem cujo trabalho era considerado desonrado. Mas a maneira como está colocada nos leva a pensar, essa mulher era uma prostituta, essa mulher era uma mulher de vida fácil. Bom, ela vai pegar aqui um vaso de alabastro contendo nardo puro de unguento, que era muito caro, e ela vai despejar aos pés de Jesus. Isso tem muitos significados, né? A mulher, ela recebia do pai um vasinho de alabastro, que é um vaso feito com um material tipo pó de mármore, bem fininho, e se faz vasos
bem frágeis daquilo, e eu não sei como, eu ainda não consegui descobrir isso, se coloca ali dentro alguma especiaria, nesse caso nardo puro, que é um dos perfumes mais caros que existia naquela época. E essa menina, essa mulher, ela levava isso para a vida toda, que ela ganhava do pai. Ela levava isso para a vida toda junto com ela, ali no colar, junto ao pescoço. Por quê? Porque quando ela se casava, na noite de núpcias, ela, ao entrar para a primeira noite com o seu esposo, com o seu marido, antes que o marido entrasse, ela se trocava, colocava uma roupa especial para aquela noite, arrumava o quarto, arrumava a cama, e antes que o marido entrasse naquele ambiente para eles terem a primeira relação sexual, antes disso, ela, quando tudo estava pronto, ela despejava, ela aspergia aquele perfume naquele ambiente. Todo o ambiente, os lençóis, tudo ficava perfumado, e era uma fragrância muito especial, muito gostosa mesmo de sentir. E isso significava muito, porque quando o marido entrava e sentia o cheiro, isso significava, ela estava dizendo: eu sou tua, tu és o meu dono. Ok? Então, o que essa mulher aqui está fazendo com Jesus tem todo um significado. Se ela é uma prostituta, ela jamais então poderá fazer todo esse cerimonial com algum homem. Por quê? Porque ela não é mais virgem, porque ela é uma mulher de vida fácil, porque ela é uma mulher de má fama. Então, ela reconhece o seu estado deplorável de pecado, mas também reconhece que Jesus pode perdoar pecados, como quem diz: se na terra nenhum homem poderá me perdoar a ponto de receber tamanha cerimônia, Jesus pode me perdoar. Então eu me prostro diante dele e digo com esta atitude: tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, eu sou tua. Bom, a aproximação da mulher é sem interesse. Ela se aproxima muito mais para oferecer do que para receber. Ela se aproxima porque reconhece quem Jesus é, muito mais do que aquilo que ele tem. O fariseu ficou incomodado com a aproximação da mulher, porque ela acabou atraindo a atenção que ele queria só para si, porque era uma grande honra receber o mestre, tá? Ela provavelmente tem entrado pelo portão, não é? O que eles faziam quando era alguém assim muito conhecido? Eles faziam assim meio que no quintal, aquele banquete, colocavam a mesa e deixavam os portões abertos, de maneira que os vizinhos, as outras pessoas passavam e olhavam, e alguns até paravam. Então, quem tinha feito o convite se sentia todo honrado por ver as pessoas vendo que ele estava honrando alguém, recebendo alguém na sua casa. A aproximação incomoda pelo histórico dela, e dentro daquela cultura, essa mulher jamais se aproximaria de um homem, muito menos de um mestre. Agora, a importância não está em quem chega, mas como chega. E aqui a gente aprende que o maior dos pecadores, quando se aproxima de Jesus com o coração quebrantado, arrependido, encontra atenção e lugar que só Jesus pode dar. Aqui eu coloquei uma aplicação para a gente levar à sala para os nossos adolescentes, nossos alunos. A adolescência é marcada por muitos desafios, e um deles é manter-se afastado do pecado, que na adolescência muitas vezes significa a prática de algo de forma repetitiva, levando muitos a se afastarem de Jesus até por medo, vergonha, culpa. Mas podemos perceber que é exatamente o contrário que deve acontecer. A Bíblia diz em 1 João 1,7: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se quisermos o perdão e a purificação de nossos pecados, quanto mais sujos estivermos, mais perto dele devemos ficar, mais devemos nos aproximar com o coração aberto, arrependido. Então, assim, você que é professor, você deve ser uma ponte de ligação para os seus alunos nessa travessia da vida. Muitos deles chegam com uma espiritualidade ainda muito infantil, muito frágil. Muitos deles não têm pais cristãos, ou seja, eles não têm uma cultura cristã dentro do seu lar. Então existem muitos estímulos dentro do próprio lar para pecar, muitos estímulos nas redes sociais, muitos estímulos na televisão para eles pecarem. Então é muito importante que você que você se coloque à disposição dos seus alunos para conversar com eles sobre todos e quaisquer assuntos. Quanto mais
você der esse espaço e promover esse espaço entre eles pelo WhatsApp ou em conversas isoladas, mais você ganha confiança, mais eles se sentirão livres para pedir ajuda para coisas, para pecados escondidos dos quais eles desejam se livrar, mas que eles precisam da nossa ajuda, eles precisam da nossa atenção. Jesus, um profeta diferente. Apesar de Simão ter demonstrado simpatia por Jesus, o seu orgulho farisaico não o deixava enxergar a maravilhosa natureza da graça. Para Simão, se Jesus era verdadeiramente um profeta, ele não poderia permitir que aquela mulher impura se aproximasse dele, quanto menos lhe tocar. Essa era a ideia de Simão. E eu lamento dizer que muitas vezes essa é a ideia de muitos de nós hoje em dia. Determinadas pessoas nós não queremos dentro da igreja, por medo do que a presença daquela pessoa pode provocar. A lei diz que se alguém imundo tocar no puro, o puro fica imundo. Então, jamais se poderia tocar no animal morto, tinha um monte de coisa que não podia tocar. No caso de uma mulher pecadora, ela deveria inclusive andar anunciando que ela era uma pecadora, ela deveria andar jogando pó para o alto e gritando imunda, 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 para que as pessoas saíssem de perto, para que ela pudesse passar, não tornando essas pessoas imundas. Então, para evitar isso, muitas delas acabavam se isolando. Com certeza é o caso dessa mulher, é o caso da mulher samaritana que vai buscar água ao meio-dia, quando o meio-dia não é hora de buscar água. Então, o fariseu está correto na sua interpretação. Quando ele olha, você não pode tocar. Ele está olhando para a lei, mas ele está olhando para a nota fria da lei. Ele não está olhando para o instinto da lei, para o que a lei quer nos fazer entender. E é interessante porque o julgamento de Simão a respeito da situação proposta na história estava correto. No entanto, Jesus começou a mostrar que a sua maneira de entender a vontade de Deus estava totalmente distorcida. Ele, embora cumprisse toda a lei, não recebeu Jesus como deveria. Ela, embora pecadora, ela trata Jesus como ele deve ser tratado. Então, no reino de Jesus não há ex-maconheiro, ex-traficante, ex-prostituta, não tem. No reino de Deus só existem novas criaturas. 2 Coríntios 5,17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Jesus recebe aquela mulher sem desprezo, porque ela foi buscar o que nenhum homem podia lhe dar: perdão, a chance para uma nova vida. O homem olha o pecado alheio e julga, isola, exclui. Esses dias eu estava numa EBD e levantou lá um assunto, questão de pecado, não sei o que e tal. E você percebe que hoje há uma agressividade com isso. As pessoas dizem assim, não, a pessoa está há tanto tempo na igreja e ainda não consertou. É melhor que vá embora da igreja mesmo. Isso não é cristão. Isso não é bíblico. Tá? Isso não é bíblico. Por quê? Porque o nosso jeito de avaliar a nossa santidade é expondo o pecado do outro. É descobrindo o pecado do outro. Eu me sinto mais santo quando eu descubro que o seu pecado é maior do que o meu. Por isso que muitas vezes a gente gosta, e eu não sei como é aí no seu estado, né? Mas muitas pessoas reclamam, não, antigamente o pastor chamava e trazia a pessoa na frente do púlpito e dizia, aí seu sem vergonha, tá aqui meus irmãos, esse homem pecou, esse homem adulterou, esse vagabundo, esse sem vergonha, está disciplinado, está excluído. A gente cobra isso, antigamente fazia assim, mas o que eu percebo é que nós não estamos querendo que haja disciplina, que haja doutrina, para que a pessoa seja restaurada. Nós hoje em dia estamos querendo que as pessoas sejam expostas para a gente se sentir melhor. Aí, tá vendo, ó? Adulterou. Olha lá, ó. Aí, ó, traiu a mulher. Tá vendo? Aí, ó, casalzinho de namorado fornicou. Mas não para ajudar. Não para ter misericórdia, não para trazer para perto. Eu lembro que naquela época era assim realmente, há 20 anos atrás, só que a porta da igreja era fechada, não tinha internet, não tinha live. Imagina hoje, o pastor no culto terça-feira, fica de pé aí, irmão fulano. Irmãos, está aqui o irmão fulano pecou, e ele
cometeu aí um deslize aí, e eu estou disciplinando o irmão. Imagina alguém nesses tempos de live, fazendo uma live e pondo para o mundo inteiro ver. Então essa não é a ideia do Evangelho. O perdão é uma nova chance. Mas Jesus abriu os braços ao pecador, porque só Ele pode dar um novo destino. Só Ele pode mudar a trajetória de pecado do ser humano. Logo, todos que o procuram são aceitos por Ele sem distinção. Sendo a igreja de Deus a manifestação, a representação do reino de Deus na terra, cabe a nós receber a todos, sem distinção. O fato de termos uma vida equilibrada, distante do pecado. Veja que eu coloquei aqui, ó. O fato de termos uma vida mais equilibrada. Porque todos nós temos os nossos pecados. Todos. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é um mentiroso. Tá? Mas o fato de termos maior conhecimento, maior tempo, maior experiência e, portanto, termos uma vida mais equilibrada em relação ao pecado, distante do pecado, não nos torna superiores a ninguém. Pelo contrário, nos coloca em posição de suporte para aqueles que são mais fracos na fé, que ainda não têm uma firmeza na fé, tal qual nós temos. Mas a Bíblia também diz: olha, quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, nós somos um suporte. Então, quem está na casa de Deus e que já tem uma firmeza de fé maior, tem que entender que é um suporte. Colossenses 3, 12 a 14. Veja, o encontro com Jesus significa novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. É necessário nascer de novo. O novo nascimento, o que às vezes falta a gente explicar para as pessoas, é o que significa aceitar Jesus. O que significa aceitar Jesus? O que significa se converter? A pessoa levantou a mão para o céu. E quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Mas às vezes a gente não explica para ela o que significa. Aceitar a Cristo significa nascer de novo. Então a pergunta: quem quer aceitar Jesus? Quem quer nascer de novo? Nascer de novo significa nova vida, novos hábitos, novas escolhas, novo comportamento, nova chance. Jesus nos aceita sem distinção, sem preconceitos. Isso não significa que podemos, até porque não é possível, continuar vivendo a mesma velha vida que tínhamos antes de se encontrar com Jesus. Não! Todos que têm um verdadeiro encontro com Jesus mudam de vida e mudam a vida. Por quê? Jesus despreza o nosso passado, é verdade, mas Ele transforma o nosso futuro. É o poder transformador do Evangelho. Então, da mesma maneira, nós não devemos ter medo, nós não devemos nos preocupar. Mas essa pessoa, mas essa menina, mas esse adolescente, ele é tudo isso que é negativo que você está vendo, falta Jesus nele. Mas ele está dentro da igreja, falta Jesus nele. Mas ele está vindo do mundo, falta Jesus nele. Mas essa menina trabalha na escola, falta Jesus nela. É Jesus, é a aproximação, é o andar com Jesus que vai transformar a vida da pessoa e que nos transforma a todos nós, todos os dias. Que homem é esse que até perdoa pecados? Além de ensinar a Simão o verdadeiro significado da graça, Jesus nos mostra uma importante lição na história contada. Mas onde pouco é perdoado, pouco é mostrado. Nosso Senhor mostrou que as pessoas conscientes do grande perdão que receberam de Deus demonstram mais gratidão a Ele. Somos perdoados por Deus não porque o amamos, mas porque Ele nos amou primeiro. Então, a percepção do grande perdão recebido leva-nos a maior gratidão. Lembrando que, diante de Deus, todos são culpados, condenados. Logo, independente da vida que a pessoa leva, todos nós somos carentes da graça, do perdão, necessitamos do perdão de Deus. Não tem um mais, outro menos. Ah, mas eu sou uma pessoa boazinha. O que o fariseu está dizendo para Jesus é isso. Quem está pensando é, não, mas vai tocar nessa mulher aí? É isso, eu sou mais eu, sou um cara bom, eu cumpro a lei. Só que a Bíblia diz em Romanos 3,23 o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê?
Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, todos são condenados, todos são culpados diante de Deus, mas Deus amou o mundo e providenciou o perdão de nossos pecados por meio de Jesus Cristo. Então, Romanos 5, do 1 ao 21, 1 Pedro 1, 18 a 21 e 1 João 1 a 7. Em Jesus, nós temos o perdão de nossos pecados, mas o sangue de seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por que Jesus perdoa os nossos pecados? Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque ele veio para derrotar o império das trevas. Colossenses 1:13. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus perdoa pecados, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Deus conosco, ele é aquele de quem Isaías diz que ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Muito bem, ele vai continuar aqui a lição, ele vai falar aqui no final algumas questões que estão sendo colocadas hoje em dia. Aqui no final da lição está colocado que é preconceito e ao mesmo tempo liberdade de expressão. Então é interessante que quando hoje em dia a sociedade está assim, quando eles falam é liberdade de expressão, quando a gente discorda nós somos preconceituosos. Bom, a palavra mais usada hoje é desconstrução, principalmente dos valores familiares e princípios, tradições deixadas para nós por nossos pais. Numa sociedade que trata o ser humano como objeto e seus bens como moeda de troca nas relações, quem não reconhece a Bíblia como a palavra de Deus, ser cristão se torna um desafio cada vez maior, pois a nossa vida está pautada na palavra de Deus, que é contrária a tudo que o mundo prega e diz. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aqui eu coloco duas observações muito importantes. A primeira é, a palavra não muda porque o mundo muda. Tá? Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Hoje nós estamos entrando num novo momento da sociedade. A sociedade está hoje com diversas demandas, daqui 10, 15 anos serão outras demandas, hoje está na moda, algumas coisas estão na moda, daqui a pouco essa moda acaba, daqui a pouco essa moda vira outra moda, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre. Outra coisa, novas traduções da Bíblia para adequar o texto ao comportamento humano não podem sequer ser consideradas Bíblias, no máximo um livro de história. Então tome muito cuidado, diga aí aos seus alunos para que eles tomem muito cuidado com versões de Bíblia que dão, não, então essa Bíblia aqui ó, é um melzinho assim, para você entender melhor. Tem que tomar muito cuidado com isso. Gálatas 1:6, Paulo escreve para a igreja da Galácia e fala, eu fico maravilhado que tão depressa vocês passam daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Já percebeu que muitas pessoas estão se dizendo evangélicas, mas não mudam de vida, não mudam de comportamento, principalmente pessoas famosas? Já percebeu que hoje em dia as pessoas estão dizendo, não, ser cristão é legal, ser crente é legal, tem problema não, eu vou ali, eu vou lá, eu subo ali, eu subo lá, eu vou no terreiro, eu vou não sei o que, eu vou no espírita, eu vou no candomblé, eu faço isso, e não muda nada, não tem impacto nenhum, sabe? E as pessoas estão se deixando levar por um evangelho que não é evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Ele é firme, ele é fiel e ele é um só. Quem está em Cristo é nova criatura. Portanto, o evangelho atrai a todos, o evangelho recebe a todos, mas todos que têm um encontro verdadeiro com o evangelho, verdadeiro com Jesus, têm a sua vida mudada, transformada, modificada, porque aceitar a Cristo significa nascer de novo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E só uma outra coisinha aqui, ó. Estamos em guerra espiritual. Estamos em guerra espiritual. Vou tentar mostrar aqui para você, na tela aqui do computador. Ó, estamos em guerra espiritual. Então, eu tenho visto hoje muita agressividade em relação a algumas coisas. E visto que pessoas, às vezes, ficam
a semana inteira sem falar nada. E aí quando acontece alguma coisa, lá, vamos boicotar, vamos não sei o que, papapá. Dá pra ver aí, ó. Mas eu vou colocar depois lá pra você, vai ficar legal lá na edição. É o seguinte, as pessoas hoje estão esquecendo de um detalhe muito importante. Eles não são alvo da nossa luta espiritual. Malhação, a Globo, Pablo Vittar, ideologia de gênero. Não. A tática do inimigo, se você assistiu o Quarto de Guerra, lembra que a velhinha, aquela senhora fala assim pra moça, ei, teu inimigo não é teu marido. Eu quero dizer pra você que o inimigo da igreja não é a Malhação, não é a Globo, não é o Pablo Vittar, não é a Glória Pérez, não são as novelas, não é a ideologia de gênero. Satanás é astuto, Satanás é sujo. O verdadeiro inimigo da igreja é o diabo. Ele é o verdadeiro inimigo da igreja. Estas coisas, estas pessoas são apenas escravas do inimigo. E, portanto, carentes da misericórdia divina. Agora nós temos que abrir os olhos e ficar atentos, como diz em Efésios 6, revestidos da armadura de Deus, para lutarmos contra todas as astutas ciladas de Satanás. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é contra essas instituições a luta da igreja, mas contra principados e potestades. Está falando o quê? De um reino maligno organizado. E depois da gente lutar, da gente resistir, ter feito toda a nossa parte, permanecermos com a nossa fé inabalável. Essa é a nossa missão. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, seus alunos, assista, curta, compartilhe, mande para os seus alunos, mande para a sua igreja, mande para os seus amigos, para os grupos de professores, de pastores. Um grande abraço. Essa foi a aula 2. Assista, curta, compartilhe. Deus abençoe. Até o próximo domingo na aula 3. Valeu, Deus abençoe. Boa semana.